Whey protein, glutamina, creatina, BCAA. Existe uma infinidade de suplementos que são vendidos e principalmente a galera que treina já está cansado de ouvir falar e de tomar. Mas e você, sabe qual é a função da suplementação alimentar? Para falar sobre isso, nós estamos recebendo mais uma vez a nutricionista Elaine Oliveira, que vai esclarecer todos esses pontos para a gente. Elaine, eu queria que você começasse explicando para a gente qual é a função dos suplementos. Oi, muito prazer mais uma vez aqui. Olha só, os suplementos são coadjuvantes à alimentação, né? Ao contrário do que muita gente pensa, é necessário a gente ter uma boa base alimentar para aí sim a gente pensar na cereja do bolo, que é a alimentação. Ultimamente a gente vê muitas pessoas querendo recorrer a cápsulas após, né, os comprimidinhos e a alimentação toda bagunçadinha. Então, o suplemento ele vem para complementar. Por exemplo, né, eu tô com uma deficiência de nutrientes, né, de vitamina C, por exemplo, eu posso suplementar com uma cápsulazinha. Eu tô com uma ingestão deficiente de proteínas, vou complementar com suplemento proteico, né? Então, é para complementar associado a uma boa base alimentar. Em quais casos a suplementação é indicada? Olha, em vários casos. Geralmente, a gente consegue ter essa base depois que a gente faz determinados exames, né? Então, a gente solicita ou o paciente ele já vem com exames, né? Bioquímicos, exame de sangue, que a gente vai fazer toda a análise. Ou quando ele tem um requerimento energético, né? Insuficiente ou aumentado demais, que vai precisar ter um plusinho aí que, por exemplo, eu tenho uma vida corrida, não consigo me alimentar, posso usar um suplemento, né? Claro que com as outras refeições todas balanceadas. Aí eu não consigo tomar só o suficiente, vou suplementar com vitamina D. Então é importante a gente fazer essa análise criteriosa, por isso também que é muito perigoso fazer o uso sozinho, sem orientação de um profissional. Essa era a minha próxima pergunta. Tomar suplementação, seja ela qual for, sem orientação do nutricionista, de um médico, de um nutrólogo, seja lá, pode trazer algum risco para a saúde? Vários riscos à saúde, né? Porque nada, gente, é para usar para sempre. Então, por exemplo, a creatina. A creatina é um suplemento muito utilizado por quem faz atividade física, seja ela qual for a modalidade. E eu canso de ver pessoas usando a creatina ininterruptamente 6 meses, 8 meses. Então, é preciso fazer pausas, é preciso fazer protocolos, que aí, por exemplo, se a pessoa quer usar a creatina para melhorar a depressão, é um protocolo, se quer melhorar a massa muscular, é outro protocolo, se quer melhorar a ansiedade, é outro protocolo. Inclusive, a creatina ela tem muitos benefícios, não só para quem quer ganhar massa muscular, ela é utilizada também para questões de saúde mental, saúde articular, tem várias aplicabilidades, né? Então, é importante fazer o uso com a dosagem correta. Ontem, inclusive, atendi um paciente que ele tem quase 1,90 m, pesa quase 100 quilos e ele estava usando a mesma dosagem de creatina que eu uso. Ou seja, essa creatina não estava fazendo nem cócegas para ele, né? Estava só jogando dinheiro fora. Inclusive porque a creatina é um suplemento muito bom, com muitas evidências científicas, que não tem um custo barato e a pessoa não estava vendo efeito nenhum, né? Porque estava usando por conta própria. Então, a gente fez os ajustes e hoje ele já está assegurado. Prontinho, que bom. O whey protein, a gente precisa falar sobre essa suplementação porque é uma das mais populares. Muita gente conhece, todo mundo que treina conhece o whey protein, mas eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o whey protein. O whey protein é a proteína do soro do leite, né? Então, inclusive, pessoas que têm intolerância à lactose precisam tomar muito cuidado. Existem diversos tipos de whey protein, concentrado, hidrolisado, blend, que é uma mistura, né? Isolado. E tem beef protein, que é a proteína da carne. Tem whey sem lactose, né? Então, a gente precisa ter ciência de que é uma proteína como outra qualquer. Por exemplo,
como um frango, como um ovo, como uma carne, como um peixe. E ele é utilizado para a gente bater, né? Como a gente costuma dizer, nós nutricionistas, a meta de ingestão proteica diária. Então, associada a outras proteínas, né, distribuídas ao longo do dia, a pessoa vai ter benefícios, né? Inclusive, geralmente esses whey proteins, eles vêm associados de aminoácidos, né? Vêm associados de glutamina, que é um aminoácido ótimo para a melhora da função intestinal, vêm associado de vitaminas e minerais. Então, a depender da marca, a pessoa não vai só consumir as proteínas, mas como vitaminas e minerais associados que vai trazer vários benefícios para a saúde. Prontinho. E qual é a quantidade, Elaine, que a pessoa deve consumir? Uma pessoa que está em processo de ganho de massa magra, quanto ela deve consumir de whey protein por dia? Eu costumo dizer que se a pessoa tiver dinheiro, porque não é barato, pode consumir em quase todas as refeições do dia. Você não precisa ficar limitada à ingestão a uma refeição só, tá? Mas essa quantidade ela é muito individual, Sheila. Porque, por exemplo, vai depender da intensidade do treinamento, por exemplo, pensando no indivíduo que faz exercício, né? Da frequência, né? A questão também do objetivo dele, se é só hipertrofia muscular, ganho de músculo, ou se ele quer também dar uma melhorada na saciedade, ou se ele também deseja reduzir percentual de gordura. Então, nós nutricionistas, quando a gente vai fazer uma alimentação, a gente faz cálculos. Então, meus alunos, inclusive, de nutrição ficam bestas, porque a gente faz muito cálculo, porque quando se insere na graduação de nutrição, não imagina que vai fazer cálculo. Então, a gente faz cálculos de acordo com a taxa metabólica basal, que é a questão da quantidade de calorias que a pessoa gasta ao longo do dia. A gente acrescenta também o gasto da atividade física, e a partir daí a gente faz o cálculo de distribuição de macronutrientes, que são as proteínas, carboidratos e gorduras. E aí, quando a gente consegue fazer todos esses ajustes, a gente consegue definir a quantidade proteica. Então, isso aí vai ser muito individual, né? Se a pessoa ela faz atividade, se ela não faz. E varia muito, né? Da intensidade e do objetivo da pessoa. E com relação ao horário, Elaine, muita gente toma, inclusive eu, no pós-treino. Eu particularmente só tomo no pós-treino. É correto esse horário? Não que seja errado, tá? Mas o que acontece? A maioria das pessoas saem da academia sacudindo o whey protein ou deixa para tomar em casa e logo em seguida faz uma ingestão de algum alimento fonte de proteína, né? Por exemplo, eu treino à noite, então, e depois do treino eu tomo o meu whey, quando eu chego em casa eu faço uma refeição com frango, com ovo e uma batata doce, por exemplo, né? Não há necessidade de consumir essas duas fontes proteicas juntas, porque a gente tem um limiar, a depender da intensidade, inclusive, né, do treino da pessoa, a gente tem um limiar de absorção proteico. Então, se você vai fazer uma refeição proteica logo após o seu treino, por exemplo, não tem necessidade de consumir o whey. Aí, sugestão, né? Opta ou whey ou a fonte proteica para poder, né, fazer o melhor uso e a gente não acabar eliminando esse excesso de proteínas, que o whey não tá baratinho, não. Para encerrar, uma pergunta também que é muita dúvida na internet, que a gente vê um monte de coisa na internet, povo falando. Pode aquecer o whey, pode fazer receita com whey protein ou não? O ideal é que a gente evite ao máximo aquecer esse whey, porque há uma desnaturação proteica, né? Se essas proteínas, esses aminoácidos, eles não vão estar na sua melhor conformação para potencializar a absorção. Então, assim, eu quero fazer uma panqueca, né? Então, eu tenho um pouco ovo, eu vou acrescentar o whey. É errado? Não totalmente, mas eu sempre oriento para o paciente, o cliente, ele não fazer todas as refeições dele, né? Esquentando. Uma vez ou outra para mudar, né? Porque a gente gosta de mudar, para não enjoar, não tem problema. Mas há essa desnaturação proteica, sim. Prontinho, esclarecido. No próximo mês, a gente volta com outro tema para a Elaine conversar aqui com a gente. Até a próxima.